Olá, pessoal. Daremos sequência à nossa disciplina de microbiologia e a nossa aula de hoje é sobre virologia e doenças associadas. A palavra vírus, ela vem do latim e ela significa toxinas e fluidos venenosos. Então, o vírus são seres acelulares, que significa que os vírus não são formados por células. E, além disso, esses seres só conseguem realizar sua atividade metabólica no interior de outras células. E, por isso, são denominados de parasitas intracelulares. Os vírus só reproduzem através de uma outra célula de um outro organismo. Eles apresentam o DNA e o RNA, que são envolvidos por uma membrana de proteína chamada capsídeos. E o ácido nucleico, dentro dele, contém-se o DNA e o RNA, e são envoltos por essa cápsula para proteger as informações referentes àquele vírus. Os vírus possuem várias estruturas, e eu trouxe uma foto aqui para ilustrar para vocês, né? O vírus do HIV, a forma que ele é, o da hepatite, da ebola, da influenza, do rotavírus. Então, só para vocês verem que existem várias formas de vírus e eles são extremamente mutáveis e de uma evolução, de uma transmissibilidade também muito rápida. Nessa outra imagem, a gente ilustra para vocês a cápsula, né? O vírus visto internamente, e por dentro tem o ácido nucleico, e aqui por dentro dessas voltinhas, são contidos os materiais DNA e RNA que contém as informações daquele determinado vírus. Os vírus são os únicos seres que dependem de um outro organismo para poder se reproduzir. Então, existe um vírus e ele precisa entrar dentro de uma outra célula, e aí pode ser uma célula animal, uma célula vegetal, uma bactéria, um fungo, um protozoário, e aí sim ele vai conseguir metabolizar através dessa célula e disseminar e replicar o vírus dentro do organismo. Ok até aqui? Então, a gente precisa entender o que são os vírus para a gente começar a falar das doenças que são transmitidas através do vírus. Então, HIV e AIDS é uma sigla invertida, né, do inglês, que se origina da língua inglesa. Então, o HIV é o vírus da imunodeficiência adquirida, e a SIDA, ou a AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Existe uma diferença, ok? Nós vamos falar agora. Então, a diferença entre HIV e AIDS. A doença se manifesta através da infecção ou após a infecção do organismo humano pelo HIV. Então, HIV é o vírus que vai contaminar a pessoa. E uma pessoa pode ser portadora do vírus sem necessariamente estar com a AIDS. A AIDS já é uma evolução dessa doença que é transmitida pelo vírus do HIV. E ela vai ser apresentada mais no estágio final da doença, aonde aquele organismo humano ele vai estar tão debilitado por causa dos anticorpos estarem deficientes, que várias outras infecções, aí pode ser bacteriana, pode ser fúngica, pode ser por outros vírus, vão contaminar e vão entrar mais fácil naquele micro-organismo e vão ser mais agressivos para o organismo que já tem essa AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E aí eu trago essas fotos para vocês, e aí eu coloco a palavrinha preconceito, e nós vamos falar um pouquinho do conceito da AIDS, e depois nós vamos falar um pouquinho do preconceito. Então, o conceito da AIDS é uma síndrome de evolução fatal causada pela infecção do vírus HIV em células do sistema imunológico, provocando a deficiência imunitária e propiciando o aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias malignas, que no caso são os cânceres malignos. Esse vírus, ele proporciona diminuição do teor dos linfócitos T4 no organismo, e os linfócitos fazem parte do nosso sistema imunológico. E eu trago uma outra imagem para vocês, de um dedo apontando para uma pessoa com o rosto coberto, e ela está com essa fitinha vermelha, e a gente vai falar também sobre esse dia da conscientização contra o HIV. E eu quero
que vocês atentem-se para o preconceito. Existe um preconceito até hoje muito grande de pessoas que são contaminadas pelo vírus, que possuem o vírus, que são portadoras do vírus do HIV. E nós, profissionais de saúde, temos que ter muito cuidado. Nós vamos receber e nós vamos tratar de pacientes portadores do vírus. E esse vírus, ele pode se infectar pessoas de todas as classes sociais, classes sociais e raças, brancos, pobres, negros, pardos, com condição financeira boa, condição financeira ruim, crianças, bebê, né, nós vamos falar, adultos, homem, mulher, todos os tipos de pessoas. Não existe distinção, não tem como eu ver uma pessoa e saber se ela tem ou não o vírus do HIV. Então, muito cuidado com a discriminação, né? Discriminação não pode existir, porque nós vamos lidar muito com esse tipo de pessoas, tá bom? Então, cuidado com os pré-julgamentos, não precisa querer ter essa curiosidade de saber como é que se contraiu o vírus, como que foi, aonde que foi. Cuidado, sejam discretos e tratem qualquer paciente como se fosse único e de uma forma humana. Ele não tem que ser julgado, ele não tem que ser maltratado porque ele é portador do vírus do HIV, ok? Então, as formas de transmissão pelo vírus do HIV. Então, ele pode ser transmitido através dos fluidos corporais, como sangue, sêmen, secreções vaginais, ok? Eles podem acontecer durante o ato sexual, e aí não tem distinção se é homossexual, se é heterossexual, se é bissexual. E quando essa doença surgiu para nós no Brasil, na década de 80, existe um preconceito muito grande, porque a transmissibilidade era maior entre um grupo de homossexuais. E aí vocês lembram do Cazuza, né, que morreu por causa da AIDS, né, que já é uma complicação do vírus do HIV. O Fred Mercury, né, que é um cantor conhecido mundialmente, também contraiu o vírus e ele veio a morrer por causa da AIDS, né, que é a complicação do vírus, da doença do vírus HIV. Então, hoje em dia, não existe raça, não existe grupos homossexuais, heterossexuais, bissexuais e nem classe social, tá certo? Então, a transmissão sexual pode se dar através da atividade promíscua sexual, né, com diversos parceiros, e isso potencializa muito o risco de transmissão, e principalmente por ser um sexo desprotegido. Vai acontecer no ato sexual quando se tem atrito, né, e aí pode ter algum machucado, alguma lesão na cavidade anal, no pênis ou na vagina, ou oral pela boca. Os fluidos sexuais, o sêmen, o líquido da vagina, por anal, presença de sangramento no período menstrual, presença de doenças sexualmente transmissíveis, que são os DSTs, né, e aí vamos imaginar que no pênis tem uma lesão, e aí, obviamente, a pele vai estar aberta, vai estar exposta, então o risco dessa contaminação é muito grande, e através da carga viral, quando se tem uma carga viral muito alta, tá certo? Então, a transmissão ela pode acontecer na prática sexual vaginal, anal, oral, ok? Então, fez sexo oral desprotegido, risco de contaminação com HIV. Fez o sexo vaginal, também, risco de contaminação pelo HIV. E o sexo anal, que é a forma de maior contágio, né? Pode-se ter alguma fissura, algum machucado durante a prática do sexo anal, e até mesmo por causa das terminações nervosas e sanguíneas nessa região. Existe a outra forma de transmissão, que é a vertical, que é a transplacentária, que é da mãe para o filho ainda no período intrauterino, durante a gestação, no parto e o aleitamento materno. Então, no parto, quando se descobre que a mãe tem HIV, e esse é um exame que é feito no pré-natal, é recomendado que faça um parto cesárea, que tenha um parto programado. Por quê? Durante o parto normal, né, o parto natural, o bebê que está na hora do nascimento dele tem contato com o fluido do canal vaginal, né? E até mesmo também se precisar de realizar um corte da episiotomia na hora do parto, ou de uso de algum equipamento, fórceps, por exemplo, tem risco da mãe se machucar e um risco maior de contaminação do bebê.
E a outra forma de contaminação é no aleitamento materno. Então, se a mãe é sabidamente portadora do vírus do HIV, ela não pode amamentar o aleitamento materno exclusivo para o filho dela. Tem que ser uma outra forma de aleitamento. Ela mesmo não pode dar mamar ao filho. A outra forma de transmissão é a sanguínea, através da transfusão de sangue ou hemoderivados, né? Plasma também pode, não somente o sangue, mas o plasma, que é um derivado do sangue, também pode acontecer a contaminação pelo vírus. No transplante de órgãos, se uma pessoa é infectada pelo vírus e ela doa o órgão para uma outra pessoa, automaticamente vai acontecer essa transmissão. A pessoa sadia que recebeu o órgão vai receber junto o vírus do HIV. Na diálise, os pacientes que fazem hemodiálise, é obrigatório que ele faça alguns exames antes da diálise, e dentre esses exames existem o teste do HIV e das hepatites também. E aí isso pode acontecer quando existe uma má esterilização dos materiais que são utilizados na diálise do paciente. Então, se o paciente é portador do vírus do HIV, existe um equipamento só para ele realizar a sua sessão, e existe um cuidado especial na esterilização desses materiais. Durante a inseminação artificial, também pode acontecer a transmissão do vírus do HIV, e tem um risco ocupacional. E esse risco ocupacional é especificamente para nós, profissionais da área de saúde, que acontece a transmissão ocupacional quando o profissional da área da saúde sofre um ferimento com instrumento pérfuro-cortante contaminado por sangue de um paciente portador do HIV. Estima-se que o risco médio de contrair o HIV após uma exposição percutânea a sangue contaminado seja de aproximadamente 3%. Então, pessoal, o que é isso, essa contaminação por profissional? Vamos imaginar que você chama a sua dupla, me ajuda a funcionar o paciente, fazer um acesso periférico, funcionar uma veia no paciente. E aí funcionou, na hora que você vai tirar a agulha do gelco, o seu colega vai pegar o algodão e você, sem querer, enfia a agulha no braço, no dedo do seu colega. Então, perfurou. Quando isso acontece, é esse risco profissional, né? O risco ocupacional. O paciente é portador do vírus e você teve um contato da agulha que foi dentro dele, na veia dele, no sangue dele, teve contato com a sua pele, tá? Então, isso, pessoal, se acontecer algum dia, imediatamente vocês têm que avisar para o seu supervisor de enfermagem, porque ele vai tomar as medidas necessárias, tá certo? Lembrando que não somente com o paciente que eu sei que é portador do vírus HIV, tá? Qualquer tipo de acidente com material pérfuro-cortante, se o paciente tem ou não HIV, se eu sei se ele tem ou se eu não sei se ele tem, imediatamente vocês devem comunicar ao supervisor de enfermagem, porque tem que tomar as medidas possíveis e necessárias, tá? Então, imaginando que o paciente é portador do vírus e eu tive um contato com o material pérfuro-cortante, imediatamente aviso o profissional, que é o seu supervisor de enfermagem, e aí você deverá iniciar o contato iniciar a medida profilática, que é o PEP. O PEP são a profilaxia pós-exposição, e isso deve acontecer porque você vai iniciar o uso de medicamentos antirretrovirais por 28 dias, mas ele deve ser iniciado em até 72 horas após a situação de risco, né, após o acidente com material pérfuro-cortante, ok? Isso vai depender muito da profundidade da extensão do ferimento, se teve presença de sangue visível no instrumento que produziu o ferimento, e vai depender também muito da carga viral deste paciente, e se o paciente está numa fase avançada do HIV, tá ok? Então, lembre-se, teve contato, perfurou, encostou algum material pérfuro-cortante na pele e teve o acidente, comunique ao supervisor de enfermagem imediatamente. A mesma coisa se tiver contato com sangue, com algum fluido desse paciente,
foi na mucosa ocular, foi na boca, também tem que comunicar imediatamente o seu supervisor de enfermagem, tá ok? Lembrando, pessoal, que existem vários EPIs, que são equipamentos de proteção individual, que a gente deve utilizar. O óculos, utilizar corretamente a luva de procedimento, e ter muito cuidado, que às vezes vai lá funcionar um acesso periférico, aí rasga a pontinha da luva para sentir a veia, e aí está com a cutículazinha machucada, tem contato com aquele sangue, com aquele fluido do paciente, então existe risco de contágio, tá? Então, se teve algum contato, imediatamente comunica ao supervisor de enfermagem. As manifestações clínicas, elas podem ocorrer, por exemplo, na fase aguda, e essa dura em média 14 dias. Os pacientes vão apresentar sintomas de uma infecção viral. Por exemplo, pode parecer muito com uma gripe, que vão apresentar febre, vão apresentar uma faringite, que é a inflamação da faringe, vão apresentar mialgia, que são dores no corpo, vão apresentar artralgia, que são dores nas articulações. O paciente vai apresentar náusea, que é aquela vontade de vomitar, aquele mal-estar. Ulcerações, lesões na mucosa cutânea e hepatoesplenomegalia, que são aumento do fígado e do baço, e poderão apresentar também o aumento dos glândulos linfáticos, que fazem parte também do sistema imunológico. Nessa outra ilustração, a gente traz as principais sintomas de infecções agudas do HIV, que, por exemplo, o paciente vai apresentar uma perda de peso acentuada, mal-estar, dor de cabeça, faringite, lesões na cavidade oral e no estômago, aumento dos linfonodos do sistema linfático, erupções cutâneas, vômitos, náuseas, aumento do fígado e do baço, que é hepatoesplenomegalia, e dores musculares. Então, são sintomas que o paciente irá apresentar quando ocorre uma infecção aguda pelo HIV. Já nas manifestações clínicas, e essa pode acontecer na fase assintomática, assintomático quer dizer que o paciente não apresentou ainda sintomas. E esse vírus do HIV, ele pode ficar incubado no organismo do meu paciente de 3 a 6 semanas, ele não vai apresentar nada, mas ele já poderá iniciar o contágio, ele vai transmitir já o vírus do HIV. E esse pode durar meses ou anos, tem pessoas que passam anos sem saber que tem o vírus do HIV, e aí a pior parte, porque ele não sabe que tem o vírus, e se ele tem um ato sexual desprotegido, por exemplo, ele transmite o vírus, e os sintomas clínicos são mínimos ou inexistentes. Às vezes o paciente tem o vírus do HIV, ele apresenta uma gripe leve, dentro de uma semana passa, e ele nem sabe se foi gripe ou se foi alguma manifestação clínica do vírus do HIV. A fase sintomática. Nesta fase, o portador da infecção pode apresentar sinais e sintomas inespecíficos e inevitável e de intensidade variável. E aí ele vai apresentar uma linfadenopatia generalizada, que são os aumentos dos linfonodos, ele vai apresentar febre, vai apresentar astenia, que é aquela fraqueza, aquele mal-estar, a sudorese noturna, que é o suor somente no período noturno, ele vai ter uma perda de peso de maior que 10%, e a gente consegue visualizar isso através do IMC, quando a gente está acompanhando esse paciente. E vai ter alteração também do exame laboratorial dele, que é a contagem dos linfócitos do CD4. E aí, como que eu falo? Quais são os testes que existem e que são mais utilizados para diagnóstico do HIV? O primeiro teste é o ELISA, que ele é indicado quando tem a presença do anticorpo. Depois o Western blot, que identifica os anticorpos específicos que transmitem o HIV. Existe o teste rápido, que esse fica pronto em cerca de 30 minutos, e o teste de fluido oral, que é através da saliva. Tanto o teste do ELISA, do Western blot e o teste rápido poderão dar resultados falso negativos e falso positivos. Quando isso acontece, é necessário que repita o teste, e a gente vai falar no próximo slide, ok? Então, o primeiro teste é o ELISA, dependendo do ELISA, faz o Western blot. Mas hoje em dia, se o paciente já tem uma história de contato e está exposto ao vírus, já faz o ELISA e o Western blot, tá bom? Todos os testes existem na rede pública e na rede privada, então se o paciente teve contato e for no PSF, ele faz o teste e é gratuito, é fornecido pelo SUS.
No exame, então, o exame específico para se ter um diagnóstico do HIV é o ELISA e o Western blot, ok? Mas no exame, por exemplo, de hemograma e contagem de plaqueta, eu consigo ver alterações no, por exemplo, do leucócitos e dos linfócitos, que vão estar alterados, né, elevados, indica-se que o paciente apresenta uma infecção, mas eu não consigo dar certeza ou fechar o diagnóstico, né, o médico não consegue fechar o diagnóstico de que é HIV, mas ele consegue acompanhar a evolução do paciente através desse exame. E aí, o que é a janela imunológica? Quando a gente fala de janela imunológica, principalmente por causa dos exames, é o intervalo de tempo entre a infecção pelo vírus do HIV e a produção de anticorpos anti-HIV no sangue. Normalmente, essa janela imunológica, ela dura de 30 a 60 dias após a aquisição e exposição ao vírus. Em alguns casos específicos ou raros, 120 dias. Então, se você está lá trabalhando no seu PSF ou no hospital, e chega um paciente e relata para você, olha, ontem eu tive uma relação sexual desprotegida, eu não usei camisinha, e eu não conheço, não sei a história da pessoa que eu fiquei ontem, e eu quero fazer um teste do HIV. Pode-se fazer o teste rápido, sem sombra de dúvida, mas poderá dar um falso positivo ou falso negativo. Mas é importante que eu faça para eu conseguir acompanhar esse paciente. E aí, obviamente, o médico vai solicitar que o paciente retorne na unidade para fazer o teste com 30 ou 60 dias, tá? Para fazer o teste para confirmação ou descartar a possibilidade desse contágio, né, do vírus. Então, todo paciente ele deve passar por uma avaliação médica, porque dependendo do tipo de exposição, ele tem que iniciar o PEP, que é a profilaxia pós-exposição ao vírus. Então, o médico que vai definir se o paciente vai ter que usar ou não. E aí, pessoal, vamos imaginar, por exemplo, um caso de estupro, né, que aconteceu. A pessoa nunca viu aquele cara, né, o que foi lá, que violentou a mulher, que estuprou a mulher, o homem, enfim, ou a criança. Então, nunca viu, não sabe a história. O médico vai pedir para iniciar essa profilaxia, porque nunca viu o cara, não tem como ir atrás dele para fazer o exame para ver se ele é positivo ou não para o HIV, né? Então, tem que se iniciar a profilaxia, tá certo? Para que evite o contágio do vírus com aquele organismo. O que é a soroconversão? É a presença de anticorpos anti-HIV no plasma humano, e nesse caso seria a presença do anticorpo HIV, e todo indivíduo que desenvolve, após a infecção pelo HIV, uma resposta imunológica com a produção dos anticorpos. Outros exames que também são solicitados são a contagem dos linfócitos CD4 e a contagem da carga viral, que é para acompanhar se está tendo ou não o resultado efetivo com o tratamento de antirretrovirais. E isso aí vai depender muito de cada paciente. Tem pacientes que apresentam uma resposta rápida, outros pacientes não. E vai depender também do risco de contágio ou de transmissão, aliás, do risco de transmissão do vírus do HIV. O tratamento, pessoal, é totalmente gratuito e fornecido pelo SUS no nosso país. E o tratamento da AIDS é feito com medicamentos antirretrovirais, que são drogas que inibem a reprodução do HIV no sangue, e ele impede a multiplicação do vírus do HIV dentro do organismo. A associação desses medicamentos com fins terapêuticos é dado o nome de tratamento antirretroviral, popularmente conhecido como AZT. As drogas antirretrovirais suprimem os níveis da replicação viral, né, e diminuem a viremia, o risco de transmissão do HIV, reduzem a excreção viral, preservam a contagem e a função do CD4, e essas drogas também são as principais causas com a redução da morbidade e da mortalidade. Recentemente eu cuidei de um paciente e ele contraiu o vírus do HIV e aí automaticamente, né, como consequência da doença, a gente viu que ele desenvolve o câncer e ele teve um câncer. E aí no período que o paciente estava no tratamento do câncer, ele teve que parar de tomar o coquetel, os AZTs, o antirretroviral. Pessoal, o paciente, assim, ele desmontava, ele não tinha ânimo para nada, ele não queria fazer nada, os exames davam alterados, mas ele precisava de parar com o coquetel, parar com os antirretrovirais por causa do tratamento do câncer. Aí
teve uma melhora, uma resposta ao tratamento do câncer positivo, o médico liberou para ele iniciar com os antirretrovirais de uso dele. O paciente melhorou muito, né, assim, dentro de 3 dias que ele retornou ao uso dos antirretrovirais, o paciente mudou. Ele teve ânimo, teve disposição, melhorou o apetite, começou a hidratar mais, e o paciente melhorou muito. Quando deve-se iniciar o tratamento? Com os antirretrovirais. Ele deve ser iniciado, os maiores sucessos é quando se inicia em até 6 meses após a infecção, independente da contagem do CD4. Então, dependente dos valores desse exame laboratorial, inicia-se o uso dos antivirais. E aqui a gente tem um esqueminha que ilustra muito bem isso, que são as recomendações para o início da terapia medicamentosa, que são os antirretrovirais. Então, para todos os pacientes com HIV, independente da contagem de CD4, e esses antirretrovirais, ele reduz a mortalidade e reduz a transmissibilidade em sorodiscordantes. Sorodiscordantes, pessoal, é quando, por exemplo, o homem é soro positivo e a mulher não. E eles vivem junto, né? Tem uma relação sexual, né? Ativa e tudo. Então, quando um é positivo, o outro é negativo, que não teve contato com o vírus, quando se inicia o antirretrovirais, diminui o risco de transmissibilidade da doença. Para todos os pacientes sintomáticos, para todas as gestantes e os pacientes assintomáticos. E aí está muito associado quando se tem a hepatite B, hepatite C, se o paciente faz rádio ou químio, porque automaticamente o sistema imune vai cair, e quando se tem uma carga viral muito alta, ok? Os efeitos colaterais vão variar muito de drogas para drogas, dos tipos de retrovirais, mas os pacientes que fazem uso de retrovirais, eles podem apresentar náuseas, diarreias ou vômitos, podem ter um aumento do colesterol, o diabetes pode surgir devido ao aumento da resistência quanto ao uso das insulinas ou da produção da insulina, pode ter alterações no metabolismo das gorduras, que são os lipídicos, pode ter uma toxicidade nos rins e no fígado, isso vai depender muito do tipo de medicamento, e poderá ter alguma malformação congênita, e aí no caso cita-se esse antirretroviral, esse antiviral, que é o Evavirex, e também as lipodistrofias. Então vai depender muito de cada medicamento que o paciente usa. Esse quadro ilustra para a gente ter cuidado às alterações que o paciente vai apresentar, e é necessário que ele tenha um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? Que é uma equipe de nutrição, o endocrinologista, né? Um infectologista vai acompanhar esse paciente também. Medidas de prevenção. São campanhas educativas, e aí a gente tem campanhas educativas durante todo o ano, em escolas, na rádio, em televisões, no sinal de trânsito, dentro do PSF, em todos os lugares precisa falar de educação para a população de saúde, e não adianta falar, eu já sei que tem que usar camisinha, mas eu estou usando a forma correta? Como é que utiliza? O sexo oral, existe muito tabu, as pessoas têm muito preconceito. O sexo oral não precisa usar preservativo, não precisa usar camisinha. Transmite o HIV e se contrai o HIV. Então, o uso do preservativo durante o ato sexual, nas relações sexuais, medidas de cuidados em relação ao material pérfuro cortante, desprezar da forma correta. Isso aqui é muito sério, pessoal. Imagina você administra uma medicação no paciente intramuscular, um exemplo. E aí você, por descuido, ao invés de descartar a sua agulha, a sua seringa na caixa de pérfuro cortante, você joga no lixo comum. E aí vai uma pessoa dentro do hospital, recolhe esse lixo e por algum motivo ele encosta essa agulha na perna dele. E aí? Como é que eu vou saber se está contaminado, se não está? Então isso é muito sério. Cuidado com material pérfuro cortante. Orientar as mulheres com desejo de engravidar a realizar os exames para diagnosticar possíveis doenças, e dentre elas HIV. Orientar a interrupção imediatamente do aleitamento materno, caso a mãe seja portadora do HIV. E é necessário também que realize a notificação compulsória. Ok? Algumas doenças oportunistas, e isso vai acontecer porque o sistema imunológico estará muito baixo, então as pessoas poderão ter tuberculose, candidíase, desenvolver um câncer e pneumonias. Mas lembre-se,
A maioria das pessoas que adquirem o vírus HIV, elas não vão morrer por AIDS, mas elas irão morrer por doenças oportunistas, porque aproveitam a deficiência do sistema imune para manifestar essas doenças de agravo. E lembrando que o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, ele não consegue combater o vírus do HIV. Então, uma vez infectado, eu morro com o vírus do HIV, tá? Mas não necessariamente que eu vou morrer por causa do vírus. Eu vou morrer, às vezes, por causa de pessoas. Eu não, né? Eu vou morrer por causa de algumas doenças oportunistas. Então, por exemplo, uma gripe, que seria uma gripe simples, numa pessoa que não tem o vírus do HIV, certo? Vai curar simples. Na pessoa que tem o vírus do HIV, essa simples gripe pode se transformar, por exemplo, numa pneumonia. Vai agravar, e o paciente, às vezes, vai morrer dessas complicações, que são as doenças que vão desenvolver mais gravemente nas pessoas que têm o HIV. E aí eu trago para vocês, para a gente finalizar essa aula, que no dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E aí se fala assim, todo o país, né, e focam muito em questões da prevenção da transmissão do HIV. E a cor, né, é da fitinha vermelhinha. Então, em vários lugares que a gente trabalha, quando chega no mês de dezembro, a gente usa uma fitinha vermelha no jaleco, na blusa, que é para sinalizar essa luta contra a AIDS. E a gente sabe que a luta contra a AIDS é a prevenção, é o uso do preservativo, tá? As pessoas que fazem uso de drogas, né, que fazem uso de injetáveis, e que se compartilham seringas e agulhas, a gente sabe que existe isso, também tem um risco muito alto de contágio pelo HIV. Então, nesse dia de conscientização, é conscientizar as pessoas a utilizarem o preservativo, se utilizam alguma droga, se fazem uso de drogas, que não compartilhem essas seringas e essas agulhas, né? O ideal é que não usem, mas se usem, né, não compartilhem. Então, esse dia é o dia da conscientização contra a AIDS. Ok? Tá certo?